Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa videoaula, a aula de história, referente a essa temática aí, sobre a vida humana no período que nós conhecemos como período paleolítico. Tá ok, galerinha? Esse período paleolítico, também é conhecido, Também é apresentado aí para vocês como a Idade da Pedra Antiga ou Idade da Pedra Lascada, tá? É um período que vai do surgimento do gênero Homo, ali por volta de 2,5 milhões de anos, tá? Onde esse gênero Homo, começa a fabricar seus utensílios a partir de pedras, tá? Principalmente pedras com esse formato aí que vocês estão observando ao lado do slide, tá? Esse formato aí meio que grotesco, não é algo todo certinho, tá bom? Para muitos pesquisadores que trabalham com a história desse período, com a história humana, eles acreditam que esses primeiros hominídeos eles começaram a fabricar regularmente esses utensílios de pedra com um formato e uma intenção determinada. Qual era essa intenção? Justamente caçar, outros animais e também se proteger desses animais ferozes naquele período. Então, a capacidade de produzir objetos como facas, machados e lanças, é o que diferenciaria a humanidade dos outros animais. Por exemplo, esses sujeitos, por ter essa capacidade de elaborar suas próprias ferramentas, era diferenciado dos outros animais. Tá? Então, logo, eles passam a ser é, animais racionais, que têm o objetivo em elaborar determinado material, diferente dos animais irracionais. Tá ok, galerinha? Então, essa mudança aí, como eu apontei para vocês, ela vai surgir lá por volta de 2,5 milhões de anos, tá bom, galerinha? Então, diversos pesquisadores, eles costumam apontar esse período conhecido como período da Pedra Antiga ou Pedra Lascada, a partir do surgimento dessa capacidade do homem em elaborar, esses artefatos, esses objetos, a partir desse material que seria a pedra. Tá bom, galerinha? Então, durante quase 2,5 milhões de anos, esses hominídeos eles foram se adaptando à natureza, para eles poderem continuar vivendo nela. Tá? Então, eles vão produzir e aperfeiçoar vários artefatos e vão criar as primeiras manifestações artísticas, como esculturas e pinturas feitas em rochas. Aqui eu trago um exemplo para vocês, de uma escultura que vai ser chamada de Vênus de Willendorf, uma escultura paleolítica de cerca de 25 mil anos atrás. E essa peça ela foi descoberta no sítio paleolítico de Willendorf, na Áustria. Tá? Daí o nome Vênus de Willendorf. Tá bom, galerinha? Então, aqui eu trago essa imagem para vocês, que foi essa imagem de uma estátua, uma escultura de uma Vênus que foi criada lá no período paleolítico, tá bom, galerinha? Então, além dessas esculturas, desse período, outros tipos de artes também vão começar a ser produzidas nesse momento, Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, quando nós falarmos das artes que eram feitas, das pinturas, que eram feitas dentro das rochas, das cavernas, e vão ser conhecidas como artes rupestres, tá bom, galerinha? Então, o Paleolítico ele foi um período muito longo, Durante quase 2,5 milhões de anos, esses hominídeos eles foram se adaptando à natureza e foram produzindo e aperfeiçoando vários artefatos e criando, a partir daí, essas primeiras manifestações artísticas. Tá bom, galera? Outras características do período paleolítico que eu vim apresentar aqui para vocês, tá? Esses hominídeos, esses sujeitos que viviam no período paleolítico, eles viviam da caça e da coleta de frutos silvestres, tá bom? Eles viviam da caça e da coleta de frutos silvestres. Caçavam de pequenos a grandes animais
principalmente mamíferos. Daí essa necessidade deles produzirem aqueles artefatos, né, a partir das pedras, principalmente lanças, pontas de lanças, facas, para eles poderem caçar e também se proteger de animais ferozes, tá bom? Eles viviam também em acampamentos provisórios a céu abertos, né? Ou em cavernas, tá? Daí essas pinturas presentes dentro das cavernas vão ser muito presentes nesse momento, né? Porque eles vão representar, nós vamos ver um pouco daqui a pouquinho, né? Mas já adiantando para vocês aqui, eles vão representar o dia a dia deles nessas pinturas, tá? Eles eram nômades. O que é ser nômade, gente? São aqueles sujeitos que não têm um local fixo de moradia. Ou seja, eles não viviam em um local fixo. Eles estavam o tempo todo mudando de lugar. Aquele grupo chegava em um determinado espaço, ali eles caçavam, ali eles coletavam frutos, né? E quando eles viam que esses frutos e essas caças já estavam começando a ficar escassas, né? Eles iriam migrando, eles se direcionavam para outros espaços para praticar essas mesmas atividades. Logo, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um local fixo de moradia. Eles estavam o tempo todo mudando de lugar, tá? E por ser nômade, né, eles não domesticavam animais e nem praticavam a agricultura. Tá bom, galerinha? Então, eu trouxe para vocês aí algumas características desse período paleolítico. Lembrem, nós vamos estudar aqui dois períodos, que é o período paleolítico e mais lá na frente o período neolítico, que vai ter características bem diferentes dessas que eu apresentei para vocês agora. Tá bom, galera? Então, no período paleolítico, aqueles sujeitos que viviam lá, eles viviam da caça e da coleta dos frutos silvestres, tá ok? Caçavam de pequenos a grandes animais, por isso a necessidade de ter aqueles objetos cortantes feitos de pedras lascadas, tá bom? Eles eram nômades, viviam em acampamentos provisórios ou em cavernas, tá? Não domesticavam animais e também não praticavam a agricultura, tá bom, galerinha? Além disso, né, como eu falei para vocês agora há pouco, a arte também vai se fazer presente na vida, né, desses sujeitos que viviam lá no período paleolítico, desses seres humanos que viviam lá no período paleolítico. Então eles não produziram apenas objetos relacionados à sua sobrevivência, né, como armas para matar animais e utensílios para retirar a pele e cortar a carne desses animais. Eles também criaram pinturas, eles criaram gravuras que representavam o cotidiano e o significado que esses sujeitos davam à sua existência. Tá ok, galerinha? Então aqui eu trago para vocês uma imagem, né, que faz referência a uma pintura rupestre da caverna de Lascaux, na França, representando bois, cavalos e outros animais. E acredita-se que essas pinturas elas têm aproximadamente 17 mil anos, tá bom, galerinha? Essas pinturas, essas gravuras, elas foram feitas em paredes de cavernas ou em outros abrigos pré-históricos e são conhecidas aqui como figuras rupestres, como arte rupestre, como pinturas rupestres, tá bom, galera? Então, essas primeiras pinturas rupestres eram desenhos de animais feitos entre 35 mil e 30 mil anos atrás, né? E representado aqui nessa pintura que eu trouxe para vocês. Tá bom, galerinha? Então vamos lá recapitular o que nós já observamos aqui. Algumas características desse período paleolítico, né? Uma característica que é muito importante para a gente entender esse período paleolítico é que eles eram nômades, não esqueçam disso, tá? Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um local de moradia fixo, eles estavam o tempo todo mudando de lugar, tá? Porque eles viviam da caça e viviam de coletas de frutos. Então eles não domesticavam animais e nem praticavam a agricultura. Além disso, a arte rupestre vai representar o dia a dia desses sujeitos, desses seres humanos que viviam no período
paleolítico, tá bom, galera? Além disso, eles também vão produzir seus materiais, né, de sobrevivência, vão produzir objetos relacionados à sua caça, né, relacionado à sua proteção naquele momento, tá bom, galerinha? Então a gente fica por aqui, na próxima aula a gente dá continuidade.